Graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Hoje a gente lembra uma data triste para os Estados Unidos, né? 9/11, uma data triste. É uma data que os familiares dos mortos nas torres gêmeas, é uma data de trauma, né? De trauma, de lembranças, e muita gente hoje com o coração dilacerado pela lembrança. Então vamos fazer uma oração para darmos início aqui à nossa aula na unidade 6. Pode orar. Pai, queremos te agradecer mais um dia, Amém. por estarmos aqui para aprender mais a respeito da sua palavra. Queremos pedir a tua graça sobre as nossas vidas, sobre o professor, pastor Amém, Fabiano, Deus. que nós possamos abrir o nosso entendimento Amém, Senhor para Deus. entendermos os propósitos do Senhor. Amém. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. O grande privilégio de vocês em aprenderem o hebraico é exatamente a possibilidade de acessar a Bíblia, o Antigo Testamento, que é a maior porção, na sua língua original, né? Então termos esse acesso é muito bom quando você começa a ler o texto e ver como foi que os autores bíblicos, né, como foi que os personagens dentro da Bíblia interagiram entre si, como, ainda do idioma, como é que funcionava isso. Então, para nós é um grande privilégio. Privilégio de poucos, né? Poucos têm esse privilégio de acessar a Bíblia na sua língua original. Então vale a pena o esforço, porque não é difícil, pelo que vocês estão vendo, o processo de alfabetização. Ele não é difícil, mas é um processo que tem que ter um envolvimento para que a gente possa assimilar, né? Quando comecei a estudar hebraico, eu pegava lá, desenhava a letrinha, botava o nome dela atrás para poder memorizar. Tinha várias técnicas, né, que a gente utilizava antigamente, não tinha essa riqueza de recursos que a gente tem hoje eletrônicos, né? Esses recursos em software, não tinha nada disso. Então a gente tinha que desdobrar mesmo, era papel, lápis e fazer exercícios para poder aprender. E depois que você domina, é um idioma simples, depois que você domina o alfabeto, domina as vogais ali, faz as sílabas, forma palavras, pronto, você já não tem mais dificuldade em ler. Então, hoje a unidade 6 traz novas consoantes e nós vamos, por assim dizer, fechando essa parte de alfabetização com as consoantes que ainda vocês não tinham visto. Hoje nós vamos ver unidade 6, consoantes Kof. Kof, ou Kuf no hebraico moderno, Kof tem um som de K em Kátia. Aqui o Shin, que está sem um pontinho aqui, mas aqui na realidade ele é o Sin, tem um pontinho à esquerda. Vamos ver se a outra cartilha é o Sin, também está sem um pontinho aqui à esquerda. Né? Aí também na cópia. Esse aqui tá. Esse tem um pontinho. Tem um pontinho à esquerda. Então confiram aí na cartilha. É Sin. Tá? O S é em sabão. Tem o Raf, aqui no caso é quando está o Raf aqui, é o CH de Bar, Macht, né? Vem do alemão. Esse som aqui é o som usado da palavra alemã, do compositor Bach. Então, quando o Kaf está sem o pontinho dentro, o som dele é tá? Lá na garganta. Bar, gutural, lá na garganta, chama lá na garganta. É o mesmo som do Het. Tá? E o Raf Sofit, que é o Raf final, tá? Também tem esse mesmo som de bar. Então, no final da palavra, tá? Você tem o Raf Sofit, que é o Raf final. E ele também tem esse som. Essas formas aqui, vocês têm que
memorizar. A forma aqui do Raf final, tá? Tem sempre um Shvá dentro. Tá? Existem casos em que você tem um Raf final, porém você tem dentro um pontinho, tá? E uma vogal, como o Kamatz, o A. Aí, em vez de ser Ra, a pronúncia é K. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Aí você vai ver. Deixa eu botar aqui só esse texto para vocês terem uma ideia. Deixa eu abri-lo aqui para vocês verem. Eu vou mostrar as diferenças aqui, que nesse texto tem essas duas diferenças. Vamos ver BHS. Bíblia Hebraica Stuttgartensia. E vocês não podem deixar de ter o Logos, hein? O Logos Bible Software é o software. Então vamos aqui ao livro. Passar o primeiro. Vaikra Bamidbar. Agora capítulo. Capítulo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está logo no final. 7. Vamos voltar aqui por versículos. Isso. Aí. Ok. Aumentar um pouquinho. A letra aqui mais um pouco para vocês poderem ver melhor. Então aqui, olha, é isso que eu tô, as diferenças que eu quero mostrar para vocês. Vocês têm aqui, ó, isso aqui vocês já sabem ler. Pegando aqui esse som, Yevá, olha aqui o B está sem o pontinho, Yevá, Ré, Ré, tá vendo? Esse é o Kaf sem o pontinho. Aí fica Raf. Yevarechecha. Yevarechecha. Aqui, ó, o Raf com o Kamatz no final, tá? Ele fica com o som de Ra. O nome de Deus, tetragrama, Adonai, Veish, Veish, Me, Re, Ra. De novo. Tá? Então, Raf sofite com o Kamatz. Yaer, novamente o tetragrama Adonai, Panav, vocês vão ver essa terminação aqui na lição 7, Panav, Elecha. Tá? Esse aqui é o sufixo pronominal. Tá? É o sufixo pronominal que indica sempre a você, né? Que o Senhor te abençoe. Né? Aqui o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, Yaer Adonai Panav Elecha Vihu. Vihu. Ne. Aqui, olha, você tem o Raf Sofit com um pontinho dentro. O que acontece com esse daguesh aqui dentro? Ele vai ter o som de K. Então fica Vihuneka. Yaer Adonai Panav Elecha Veyasen Lecha Shalom. Tá? Essa aqui é a bênção aarônica. Né? Essa é a bênção aarônica. O Senhor te abençoe e te guarde. Olha, por causa desse Senhor te abençoe e te guarde, todas essas terminações pronominais aqui, elas indicam a você, a você, a você. Tudo que acontece a você. Então, no hebraico, vem expresso na forma de uma sufixação pronominal. O pronome fica no final e indica a você, a você, a você. Com essa diferença que acontece aqui no Veishmerecha, aí aqui, Vihuneka, porque tem o, tá vendo da gueixa aqui? Dentro. Então, é exatamente essa diferença que depois vocês vão aprender. Depois que vocês começam a saber ler o hebraico, o próximo desafio é ir para o texto bíblico.
né, é ir para o texto bíblico, né? Até chegar naquele nível que vocês já vão brincando com o negócio, vão cantar o texto, vamos lá. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichuneka, Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Dá para ser um bom rabino, não dá? Tem rabino aí que não sabe muito bem isso, não. Mas isso aí foi minha professora na UFRJ que me introduziu a cantilena no texto hebraico, né? Eu era o único aluno que sabia isso lá na faculdade. Muitos professores também não sabiam, né? Aliás, uns até dificuldade de leitura eles tinham do hebraico. Não liam o hebraico fluentemente. E quando chegava na hora de ler era uma dificuldade enorme. E aí, às vezes, até eu tinha que ler para poder eles pegarem. Eu falei, me bota logo no 6º período, que aí eu não fico passando 1º, 2º, 3º, 4º, 5º período com o pessoal que está começando agora. Mas eu tive que passar por esse suplício aí. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º período. Mas já estava no nível lá do 6º período. Né? Como a universidade não abriu espaço para poder avançar, né? Esse é um dos grandes entraves na educação no Brasil. Se o aluno sabe e a faculdade, por causa da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não dá oportunidade para ele avançar. Então eles atam a boca ao boi que debulha. Né? Não cumpre esse provérbio nosso, né, que o apóstolo Paulo cita, não atarás a boca ao boi que debulha. É exatamente por isso. O indivíduo tem condição de avançar, por que não? Não é? As Olimpíadas de Matemática, por exemplo, elas têm feito com que alunos do ensino médio bons entrem direto no mestrado no INPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Já faça o mestrado, eles veem que o indivíduo tem potencial, ele vai para o mestrado, mas depois ele tem que ir fazer o bacharelado ainda na universidade, vocês acreditam? Tem que fazer o bacharelado e não dão oportunidade, você tem que fazer 1, 2, 3, 4 anos, o indivíduo acaba o doutorado e ainda tem que fazer o bacharelado. Então são coisas da educação que teria que mudar. Tem oportunidade? Vai embora. Aqui nos Estados Unidos, um menino aqui, a mãe pegou ele escrevendo no vidro, ele é autista. Não sei se você já ouviu falar nele, Jacob. E começou a escrever, ele ficava perguntando o que era aquilo que ele estava escrevendo. Estava escrevendo teoria da relatividade em física, deduzindo as formas, assim, de cabeça, no vidro da casa. E ele era autista, né? E fazendo aquilo. Quando chamaram os professores para ver, mas isso aí é física. Ele está desenvolvendo a teoria física, da relatividade aqui. O que o Einstein fez. O que fizeram com ele? Matricularam o menino na faculdade. Novinho, entrou na faculdade. Em pouco tempo ele terminou o ensino médio todo, terminou a faculdade toda de física, fez o mestrado e hoje está fazendo doutorado no Canadá. 18 anos ele entrou no doutorado no Canadá. Percebe? Agora está terminando o doutorado na área de física, né? Em física quântica gravitacional. Então, o grande segredo de vocês aprenderem aqui o hebraico é exatamente vocês já usarem o que vocês sabem e treinarem. Peguem um texto e treinem. Por isso que é bom que vocês tenham um texto da Bíblia hebraica, no Logos, né? Que aí você tem condição de ampliar, aumentar. Porque às vezes você pega esse livro aqui, tem o texto hebraico, mas é muito pequenininho. Às vezes você tem que ler isso aqui com lente. Eu, por exemplo, já estou com 50 e tanto, não é? Tem maior dificuldade, aqui já ainda dá para ler. Mas se eu pego esse texto aqui, eu amplio a letra, fica muito mais fácil de ler. E ir treinando, entendeu? Ir treinando. Qualquer capítulo que vocês quiserem da Bíblia hebraica, é só me pedir que eu trago para vocês. E dentro da nossa própria plataforma, vocês têm um link lá que vocês vão ter todo o texto bíblico do Antigo Testamento lido. Inclusive as porções aramaicas todas lidas. Coisa que seminário nenhum aí, o pessoal nem sabe que isso existe. Então vocês têm esse acesso. E é só treinar, gente, é só treinar, não tem essa dificuldade não. Vamos aqui então, a nossa
Então, aprendendo dessa forma, o Raf e o Raf Sofit, tá? Tem esse som de R. Treinamos bastante. Pizza. Aqui é o Tzade. Tzade. Tzade é esse som de TS. Tza, 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 tza. Tzade. Tá? Em pizza. E o Tzade final, que é o Tzade Sofit. Então, quais são as consoantes que têm formas finais? Você tem aqui também o Fei, que é o Fei Sofit. É o Fei final. Tá? Então, são 5 consoantes que têm as formas finais. O Mem, o Nun, o Raf, que é o Kaf, Raf Sofit, o Tzade, que tem a forma final, e o Pei, que tem o Fei Sofit, que é a forma final. Ou seja, você tem no início da palavra, o Fei pode ter o som de P. Quando ele está no final da palavra, ele tem sempre, ou da sílaba, que às vezes tem palavra monossílaba, ele tem um som de F. Então aí você escreve o Kaf, por exemplo. Então você vai ter o som de F. Você vai ver isso aqui na forma, né, nas palavras. Esta forma final é diferente, tá, da forma inicial dele. Tá? Então você tem a forma inicial do Kaf. Vamos ver aqui um Kaf, forma inicial aqui no Logos, aqui, olha. Aqui, ó. Esse é o P, tá? É a forma inicial. Você tem vamos ver aqui o Kaf, né? Que no caso aqui está com a forma Raf, porque não tem o Dagesh dentro, tá? Mas aqui, por exemplo, em Kaulot, o Kaf está na sua forma inicial e está com o Dagesh dentro. Então o som é Kaf. Quando ele está sem o Dagesh, aí então o som é tá? É essa forma aspirada. O Pei aqui, olha, tá vendo? Panav. Panav. Se ele estiver na forma final, aí ele tem o som de Fe, tá? Como Yosef. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver alguns exemplos aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui o Nun, na forma final, o Mem, na forma final, tá? O Tam, na forma final. Tá? Então, vocês têm que guardar essas formas finais, porque elas são distintivas. Tá? Então, todas as vezes que você olha aqui, opa, isso aqui é o Tam, de novo, aqui é a forma final, o Tam, opa, aqui, olha, Le, mas fica Hal, Vi, Yim, forma final. Tá? Quando você, nós vamos trabalhar bastante agora essa questão da segmentação da sílaba, fazer a divisão das sílabas. Nós vamos treinar isso no Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, que é exatamente você saber quando é que uma sílaba termina e quando é que ela começa, inicia outra. Então é esse todo o segredo para você ler o hebraico com tranquilidade. Então vocês vão guardando aí. Então essa bênção arônica aqui é uma boa forma de você treinar, viu? E começa com o Bereshit lá no início, Gênesis 1. Capítulo 6 de número. Vou anotar aqui. O quê? É Números 6, versículos 24 a 26. A bênção arônica. Então, temos o Kof, temos o Sin, temos o Raf, temos o Raf Sofit, temos o Tzade, Tzade Sofit e o Fei. A escrita cursiva, como vocês não vão agora usá-las, tá? Mas elas têm as suas formas peculiares, então elas estão aqui. Tá? Kaf, o Sin aqui já está com seu devido pontinho. Tá? Kof, aqui é o Kof, Sin, Raf, Raf Sofit, Tzade, Tzade Sofit, Fei Sofit. Tá? Então vamos ao treinamento. 1. Com as vogais que vocês já sabem. O Kof tem o som de Q. Daí você tem Ko, Ka, Que, Kei, Ku,
ki, ka, ko, que. Próximo exercício, mais à frente. Na página 36. Na carteira. 36 da outra, né? Da outra. Uhum. E vocês que têm a cartilha impressa aí. Então, vamos lá. Ko, ka. Vamos repetindo após mim. Ko, ka, que, ku, ki, ka, ko, que. A última é que? Que. É o Sheva. Já o 2, ele já pega forma a sílaba. Como você já tem outras palavras, ou melhor, como você já tem outras consoantes que você já conhece, ele já vai começando agora a fazer as associações. Tá? Então isso é muito importante. Primeira, kam. Vou ler toda a 2. Kam, kum, kal, kol, kar, tik, reik. Após mim. Kam, kum, kal, kol, kar, tik, que é o T, é o tav, tik, reik. Tá? Final. Porque no português você não tem sílabas fechadas como no hebraico, por exemplo, com a terminação dessa. Rek. Né? Geralmente há uma ressilabação no hebraico, não no português, quando você tem uma consoante, aqui no caso uma oclusiva na posição de corda silábica, de fechamento de sílaba. Né? Então aí, geralmente, a gente faz a iodização, fica sempre kei. Né? É igual quando você tem o advogado. Você tem uma oclusiva aí, advogado. Advogado, a gente faz o quê? Advogado, né? Na forma de falar. Geralmente as pessoas fazem assim. Difícil você ver alguém falar advogado. Né? Geralmente fala advogado. Nesse caso tem uma iodização por conta da índole da língua portuguesa, que é diferente, por exemplo, da língua hebraica. A prosódia é diferente. Advogado. 3. Os que falam advogado. Daí tem o A, aí bota em vez de iodizar, fica um E. Né? Advogado. 3. Coré, coré. Aqui você vai ter uma sílaba com aquilo que nós vimos que é o chamado patar furtivo. Então você vai ler loquear, boker, katan, ketaná, kiddush, koné, café, sheket, zarak, shuk e kir. 3, vamos lá, após mim. Coné, café. Tem café aí? Tá aí, né? Café, sheket, befakashá. Silêncio. Sheket. Sheket. Vamos lá, após mim? Sheket, zarak, shuk, kir. O 4, agora você vai fazer sílabas com o sin. O sin tem som de S em sabão. Sin. Então, sé, sa, su, si, so, se, sa, sei,
su, sa, si. Saci. Vamos lá. 4. Se, Se, sa, su, si, Sol. so, So, se, se, sa, sa, sei, sei, se, se, su, su, sa, sa, si. si. Ok. 5. No 5 você tem sam, sar, sim, samer, semecha, 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 simcha, simcha, Simha, tá? Simha, Mesachek, Basar, Israel, 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 Israel. Ok? Vamos ao 5. Sam, Sam, Sar, Sar, Sim, Sim, Samer, Samer, Semecha, Samer, Simcha, Simha, Mesachek, Mesech, Basar, Basar, Israel. 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 Tá? 6. Ra, Ro, Ri, Rei, Ré, Ra, Ri, Ro, Ru. 6. Após mim. Ra, Ra, Ro, Ro, Ri, Ri, Rei, Rei, Ré. Ré, A garganta, arranha a garganta. Ra, Ra, Ri, Ri, Ro, Ro, Ru. Ru. Tá? E aí você então, fazendo as sílabas já, palavras. Berachá. Berachá. O que é berachá? Bênção. Berachá. Berachá. 3 sílabas. Berachá. Berachá. Ochel. Vendo aqui, ó. Ochel. Ochelet. Vendo aqui? Holechet. Holechim. Nachon. Ochel. Boché. Bachá. Machar. 7. Após mim. Berachá. Berachá, Ochel. Ohel, Ochelet. Ohelet, Aqui é Holechet. Holechet. Holechet, Lehet, Holechim. Holehim, Nachon. Nahum, Ochel. Ohel, Ochel. Ohel, Boché. Bohe, Bachá. Mahar, Machar. Mahar, Machar. Mahar, Machar. Hal. Aí tem que deixar esse difícil. Tem que estar ruim da garganta. pra Você fazer. que tá bem ruim da garganta. Hal, Hal. Esse é o som que não tem na língua portuguesa. Né? É um som cultural. Então quem fala alemão, por exemplo, quem fala espanhol, hijo. Hijo. No espanhol já tem facilidade. Né? Agora nós não temos no português esse som. Então tem que treinar para poder aprender a falar. 8. Yahol. Vou ler primeiro. Yahol. Chacham. Kohav. Lalechet. Lachem. Shelachen. Após mim. Yahol. Yahol, Chacham. Haham, Kohav. Kohav, Aqui você tem o kaf com, né, o dagesh e o kaf sem o
Dagesh. Kohav. Kohav. Lalechet. 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 Lachem. Shilachem. 9. Lalechet. Feminino. 9. Aqui você tem as formas do Raf Sofit, que é quando o Raf fica no final. Então o Raf tem a forma inicial dele, com Kaf, tá? Com um pontinho da Gesh dentro, fica Kaf. Tá? Quando ele tem a ausência do pontinho, tá? Sem o pontinho, Re, o som, e ele tem o som final, sempre que é o Raf Sofit, na forma final. E a forma final dele é essa forma alongada. Você dá o traço e desce abaixo da linha. Tá? Então você tem aqui Lach, Bach, aqui aquele Bar lá em alemão, pode ser escrito assim em hebraico. Bach, Eich, Lech, Baruch, Melech, Rolech. Tá? Após mim. Lach, Bach, Eich, Lech, Baruch, Melech, Rolech. Aqui você tem o Melech, David Hamelech, o rei Davi. David Hamelech, o rei. 10. Aqui já é um pouco mais difícil, que vai fazer já uma junção. Tem Ahar, Kach. Ahar, Kach. Derech, Shelach, Imach, Lecha, Shelcha, Becha, Imcha. O 10. Após mim. Ahar Kach. Aí é difícil, hein? Derech. De dado. Derech. Uve Derech Hataim. Tovet. E o caminho dos ímpios perece, leva à ruína. Tovet. Derech. Shelach. Imach. Lecha. Shelcha. Becha. E Imcha. Imach e Imcha. Só treinando, viu? Só treinando. Eu vou deixar o áudio da lição para você botar no carro, dentro da plataforma. Acessa pelo Moodle Classic. Já tem o aplicativo? Baixaram o aplicativo? Então, aí você vai lá, pega o áudio, bota no carro, bota no Bluetooth no carro e vai ouvindo a lição 6. Várias vezes, aí vai treinando. Tá? Vou botar lá. Hoje está tudo ao nosso dispor. Né? Você vai para o trabalho e vai estudando. Ok. 11. Aí você vai trabalhar agora com Tsadi. Tsadi tem um som de Tse. Tse de pizza. Fale em pizza uma hora dessa, não? Você dá vontade de comer. Tsa, Tse, Tso, Tsi, Tsa, Tsei, Tsu, Tso, Tsu.
Vamos lá? 11. Tsa, Sa, tse, Se, tse, Se, so, So, tsi, Si, tsa, Sa, tsei, Se, tsu, Su, tso, So, tsu. Su, 12. Tsam, Sam, tsar, Tsar, tsel, Cel, tsom, tsav, tsav. Sav. Os dois aqui, um com bet final, o vet, tsav, e o outro com vav, tsav. Tá? Tse, tsur. Após mim, vamos lá. 12. Tsam, Sam, tsar, Tsar, tsel, Cel, tsom, Som, tsav, Sav, tsav, Sav, tse, Se, tsur. Sur, Tsur. Sur. 13. 13, uma palavra muito importante. Mitzvah. 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 Mandamento. Tá? O menino vai fazer o seu bar mitzvah. Bar é uma palavra aramaica na forma construta bar. É o filho do mitzvah, mandamento. Um bar mitzvah significa ele vai se tornar o filho do mandamento. Quando ele se compromete a partir daquela idade a guardar a Torá, a lei de Deus. É o bar mitzvah. E a menina bat mitzvah. Tá? Bat mitzvah é exatamente a iniciação da menina. E o bar mitzvah é a iniciação do menino, quando ele se compromete a ser filho do mandamento. Então essa palavra é muito importante. Mitzvah. Matzah. Matzah. Rotze. Tsarir. Tsarir. Olha que palavra. Tsarir. Sabia. Tzedakah. Tzedakah. Em Tzedakah ba'aretz. Não há justiça na terra. Tzedakah é justiça. Tzedakah. Beitzah. Hatzi. Hatzi. Yatzah. Tzadik. Noah Tzadik. Olha aqui. Sedcar. Venoah Matzah, aqui, Venoah Matzah, aqui ó, Matzah, achou, Ren, ó, Ren, Be'einei. Você já sabe ler essa frase aqui todinha. Be'einei Adonai. Noah, Venoah, Ve, a conjunção, Noah, Noé, tá? Matzah, achou, Ren, aqui ó, Ren, graça, Be'einei, aos olhos de Adonai, do Senhor. Tá? E aqui ó, que é a palavra que eu falei, ó, Eile Toledot Noah. Eile, olha aí, você já sabe ler isso aqui, ó, tudo já ensinei essas palavras, essas sílabas todas. Eile Toledot Noah. Essas são as gerações de Noah. Aqui é a Toledot de Noah. Né? Então, a história de Noé. Tá? De Noé. Noah. E aqui você tem um patar furtivo. Olha. Noah. Tá? Na Bíblia hebraica, por que eles colocam aqui exatamente deslocado um pouquinho para a direita? Exatamente para dizer que é um patar furtivo, que você tem que ler antes da consoante. Então, Noar, em vez de Noah, Noar, tá? Noé. Aqui, ó. Então, Eile Toledot Noah. Então, aqui estão as gerações de Noah, de Noé. Noah Ish Tzadik. Olha aí o Tzadik que eu falei para vocês. Olha. Noah era um homem, Ish, lembra do homem? Ish,
Isha, né? Tzadik, tá? Tamim, tá aqui é importante vocês treinarem. Tamim, Haya, Bedorotav. É no justo no meio da sua geração. Et Elohim. Et Elohim. Hit Haler Noach. Et, aqui é a conjunção, com, tá? É a partícula, com Elohim, com o Deus. Hit Haler é o Itpael, né? Andou Noé com Deus. Então, dois aqui que se fala que andou com Deus, né? O Enoque e o Noé. Tá? Então você já vai começando a ler o quê? O texto no hebraico. É só você pegar, pega aí o Logos, bota no... Você tem já o hebraico lá, o texto hebraico? Então é só pegar e começar. Quando você vê, gente, eu já estou lendo hebraico. Eu estou lendo o hebraico. Se você tiver dificuldade, claro que no início tem, você pode usar o interlinear. Né? O interlinear te ajuda. O interlinear te ajuda exatamente se você tiver alguma dificuldade. Por quê? Porque você tem aqui, ó, aprendendo as convenções, se tiver alguma dúvida, você vê Noar. Tem a pronúncia aqui embaixo. Então, Matzah, você vai ter que aprender essas... Eu vou dar para vocês os códigozinhos dessas transliterações. Eu não gosto de usar transliteração. Eu gosto de aprender o hebraico como vocês estão fazendo, aprendendo a ler o hebraico mesmo. Não você vicia na transliteração e não presta atenção aqui no texto em si. Venoach, Matzah, Hen, Beinei, Elohim. Não, Adonai. Tá? Aos olhos do Senhor. Então aí é importante. É bom ter isso aqui. Você abre aqui e tira esse. A coisa fica bem grande. Tá? Porque tudo é investimento. Então vamos lá. Venoach, Matzah, Hen, Beinei, Adonai. E Noé achou graças aos olhos do Senhor. Matzah. Hen, né? É aqui o Hen, Beinei, Adonai. Yud, He, Vav, He, você sempre lê com as vogais de Adonai. Aí eles não pronunciam aí, não? Aonde? No interlinear aí, ó, lá embaixo. Bota só Yud, He, Vav, He. Yavé. Yavé. O nome de Deus. Esse W aqui é o do alemão. No alemão que você tem essa forma aqui. Né? E os americanos, Yahweh. Yahweh, mas os alemães, o Vav lá é V. Então, Yavé. Como você tem, por exemplo, Venoa. Eu uso o W aqui, mas é Venoa e não Wenoar. Venoar. Não, igual ali, Okay. ó, Beinei. Aí embaixo. Aqui, B, E, Ne. Ne. Bene. Bene, que é o longa. Então, e vocês já vão para o texto bíblico. Procure os versículos que você conhece. Começa lendo Gênesis 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e vai treinando. Né? Essa é a forma de vocês daqui a pouco dominar isso. Tá? Porque quando você tem o Accordance, por exemplo, aí fica fácil você pegar o texto aqui, você pega qualquer versículo que você quiser no Accordance e você tem
a leitura dele. Você tem o Accordance pega em Library aqui, ó, você vai em Audio no Old Testament Verses. Então aqui, ó, vamos ver onde é que está. Aqui, ó, Hebrew, Old Testament, Chapters e Verses. Abre aqui. Aí você tem todos os textos. É só você buscar aqui o que você quer. Gênesis 6, 8. abre aqui, ó. ונוח מצא חן בעיני אדוני. Tá bom. Vamos ver aqui. Vamos lá. ונוח מצא חן בעיני אדוני. Entendeu? Você tem qualquer versículo que você quiser, você tem aqui. Toda a Bíblia hebraica. Entendeu? É um investimento que vale a pena. Você pega, que é aqui o texto em português, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Vav, aqui no caso, vai ser um Vav que vai representar a conjunção adversativa. Mas, no meio de toda aquela confusão toda, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E aí começa o Toledot Noah, o versículo aqui. ויאמר אדוני, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. ניחמתי כי עשיתי. Ok, vamos ao nosso ponto. São técnicas, são mecanismos, entendeu, que vocês vão ter que utilizar para poder treinar e aprender. Vocês têm tudo nas mãos, né? Vocês hoje têm a tecnologia a favor de vocês. É um investimento que se faz, porém, você tem a tecnologia a favor de vocês. Você compra o básico do programa Accordance e depois compra esse módulo e bota dentro. O módulo do Antigo Testamento lido, o Novo Testamento lido, e aí você tem tudo isso dentro. Toda a Bíblia na língua original lida. Entendeu? Aí vem tanto versículo como capítulos inteiros direto. Né? Em todas as minhas aulas, no final das minhas aulas de Gênesis, né? O que eu coloco lá? Foi Gênesis, Apocalipse, eu fiz assim também. Todo o texto lido do Accordance, né? Eu lecionei o capítulo 6 ao 8, então tem lá no final o texto em hebraico lido, que você vai até o capítulo 8, todo ele lido. E vou passando versículo por versículo, você vai acompanhando ali. Claro que a princípio você se perde todinho, né? Porque não tem aquela velocidade, né? Mas depois é uma prática, é treinamento, é igual esporte. Você tem que treinar, né? Para você poder fazer a proeza em campo, você tem que muitas e muitas horas de treinamento. É a mesma coisa no estudo é a mesma coisa. Tem que treinar, se não treinar, assim, até enferruja, né? Você não continuar os seus estudos de hebraico, daí a 5 anos você parece, eu nunca vi isso na minha vida, porque a mente apaga totalmente. Mas se daqui a 5 anos você pegar pelo menos uma vez ou 2 por semana e estar sempre utilizando isso nos seus sermões, né, lendo o texto, procurando o original, e lendo e treinando, o que acontece? Daqui a 5 anos você está lendo o texto hebraico como se fosse português. Entendeu? Então isso é muito importante. Então paramos no Tzadik. Noah Tzadik. Beinei Haelohim. Né? Beinei Adonai. Aos olhos de Adonai. Tzadik. Tzadik.
tzadik, justo. 14. Etz Hagan, árvore no jardim. Árvore no jardim, então Etz, né? Bagan, árvore no jardim. Etz, Ratz, Mitz, Ketz, Kafatz. Estão acompanhando? Kafatz, Bahutz, Kaitz. Essas palavras, vá agora aquele meu artigo lá, aquele meu artigo, as lentes do tradutor e do exegeta, que você já vai encontrar palavras que você já sabe ler. Lá, você já vai ver Makel, Shaked. Você já vai ler com facilidade. Daí o que acontece? Quando você pega um texto, você tem citações de hebraico, você já não se assusta, você já sabe ler aquilo. Então, quando tem lá Makel Shaked, né, vara de amendoeira, você já sabe ler o texto no hebraico. Então, você já lê o artigo e acompanha o que o autor está escrevendo ali. Não precisa da transliteração para poder saber do que se trata. Entendeu? Isso é importante. Tem que aprender, não tem outra alternativa. Então, vamos lá, após mim. 14. Etz, Ratz, Mitz, Ketz, Kafatz, Bahutz, Kaitz, Kaitz, Kaitz. 15. Agora você vai aprender algumas formas do face of it. Af, Nof, Of, Kof, Daf. Aí você tem Sof, Sof, Pasuk, Sof, tá? Aleph, Beit. Olha aí, Aleph, Beit, alfabeto. Aleph, Beit. Agora a própria, né, o nome da letra, as duas letras, Aleph, Beit. O Aleph, Beit, é o Aleph, o Beit, que dá a junção delas, dá alfabeto em hebraico. Aleph, Beit. Aleph, Beit. Aleph, Beit. Tá? Então, após mim, 15. Af, Nof, Of, Kof, Daf, Sof, Aleph, Beit. Beleza? 16. Eu leio. Kesef. Enli Kesef Hayom. Enli Kesef Hayom. Eu não tenho dinheiro hoje. Enli Kesef. 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 Kesef, todo mundo gosta. Kefes. Muito bom. Kesef. Eretz. Olha aí, agora vocês já sabem forma de terra, né? Eretz. Melech, rei. Of, Ler, Choref, Kol Koré Bamidbar, voz que clama no deserto. Kol Koré Bamidbar. Você já conhece essa frase. Você pegar essa frase lá no hebraico, você já sabe ler. Kol Koré Bamidbar. A voz do que clama no deserto. Kol Koré Bamidbar. Tá? Após mim, 16. Kesef, Eretz, Melech, Of, Ler, Choref, Kol. 17. Hu, vou ler, tá? Hu, Ochel, Pizza, Be'eretz, Israel. Tá? 16. 17. Hu, Ochel, Pizza, Be'eretz, Israel. Ele come pizza na terra de Israel.
É uma frase que eles botaram as palavras. Na realidade já colocou uma frase. Hu ochel pizza be'eretz Israel. Ele come pizza na terra de Israel. Hu ochel Berela. pizza be'eretz Israel. Berela. Como é que fala, pastor? Berele. Be'eretz. Be. Be'eretz. Be'eretz. 3 sílabas. Be'eretz. Eretz. Be'eretz. Israel. Be'eretz. Be'eretz. Tzedek. É repetida mesmo? É. Tzedek. Tirdof. Tzedek, 18. Tzedek. Vamos? Pode vir. Tzedek. Tzedek. Tirdof. Tirdor. Tirdof. Tirdor. 19. Ma. Lembra do Ma? Agora, Shelomcha. Ma. Shelomcha. Mashloncha. Mashloncha. Como vai você? Masculino. Mashloncha. Shlomi Tov. Eu vou bem. Shlomi Tov. Mashlomer. Mashlomer. Como vai você? Feminino. Aí ela. Shlomi Tov. Shlomi Tov. Tá? Mashloncha. Shlomi Tov. Você. Como vai você? Como você está? Como vai a sua paz? Literalmente seria isso. Literalmente seria isso. Shalom vem de Shalom Ha, como sufixo pronominal. Shalom Ha, a paz sua. Não é? Então é uma forma hebraica de dizer como você está. Ou seja, qual é o seu estado de paz? De 0 a 10. Shalom Ha masculino. Shalomi Tov. Estou bem. Shalom He. Feminino. Feminina, Shilomer. Shilomer. Tá. E aqui então você fecha essa parte de leitura. Vamos à sequência? Não vamos ler os cursivos. Os cursivos vão deixar para depois. É tudo a mesma coisa do que vocês já viram. E vamos às Sipur Aleph, a história. Tá? Beit Sefer. Olha aí. Beit Sefer. O que é Beit Sefer? Escola. Hatalmidim Lomidim Ivrit. Repitam após mim. Hatalmidim Lomdim Ivrit. Hamoré Omer El Hatalmidim. Milopó. Então, Hamoré Omer El Hatalmidim. Milopó. O professor diz aos alunos: quem não está aqui? Milopó. Miló, negativa, pó. Quem não aqui? Quem não está? O verbo, a cópula aí é o verbo estar, daqui, é chamado elíptico. Não aparece aqui no hebraico, como já vimos anteriormente. Né? Milopó. Quem não está aqui? Hatalmidim Omerim. Hatalmidim Omerim. E os alunos dizem, tá? Lea Lopó. A Lea não está aqui. Ri Babait Hayom. Ela está em casa hoje. Ri Babait Hayom. Ela está em casa hoje.
Hamoré omed lifnei hakita. O professor omed, fica em pé. Tá? Lifnei, que é diante, em frente. Lifnei hakita, da turma. Então, Hamoré omed, shevet bevakashá. Shevet bevakashá. Sentem-se, por favor. Tá? Aqui, omed, tá? Hamoré omed lifnei hakita. O professor fica em pé na frente da classe, em frente à classe, da classe. Hu medaber ivrit. Ele fala hebraico. Hu kotev al luach. Ele escreve al ha-luach, no quadro. Hatalmidim yoshvim. Os alunos, yoshvim, yoshev, yoshvim, sentam-se. Ou estão sentados. Vehem kotvim. E eles escrevem. Kotev, kotevim. Gil, Yoshev, Velokotev. O Gil, Yoshev, Velokotev. Hamoré omer el Gil. Então o professor diz ao Gil: Gil, madua ata Yoshev Velokotev? Madua ata Yoshev Velokotev? Gil, Ani Lokotev, eu digo, Ani Lokotev, tá? Tem o Gil, pulou aqui na frase, Gil Omer, é Gil Omer, faltando Omer. Ani Lokotev, que Ani Choshev. Ani Lokotev, que Ani Choshev. Tá dando para acompanhar aí? Ani Lokotev, eu não escrevo, que Ani Choshev, eu estou pensando. Filósofo ele, hein? Aprendendo assim, só contemplando. Está na contemplação. Ani Choshev. Bonito em hebraico, né? Ani Choshev. Né? Hamoré omer. Alma ata Choshev. Alma ata Choshev. Sobre o que você está pensando? Gil omer. Ani Choshev al ha-chaverá sheli. Ani, que é engraçado. Ani Choshev al ha-chaverá sheli. Eu estou pensando na minha amiga. Filósofo aqui. Tá apaixonado. Ha-chaverá sheli. Então, vamos à história. Vamos nós. Beit Sefer. Após mim. Beit Sefer. Beit Sefer. Hatalmidim lomdim ivrit. Hatalmidim. Lomdim ivrit. Hatalmidim lomdim ivrit. Ivrit. Lomdim ivrit. Lomdim ivrit. Hamoré omer el hatalmidim. Hamoré omer el hatalmidim. Milopó. Que não está aqui, né? Milopó. Hatalmidim omerim. Hatalmidim omerim. Olha para a palavra, para você ler a palavra. Hatalmidim omerim. Depois que você olhar a palavra, você não vai precisar nem muito das vogais. Você só vai olhar, já vê assim, ó. Hatalmidim omerim. Quando a gente aprende a ler hebraico,
e principalmente o hebraico sem as vogais, a gente lê por cima aqui, ó. Atalmedim omerim. Não precisa nem das vogais. Você já sabe o que é Atalmedim omerim. Estou lendo por baixo. Tá vendo? Você já lendo aqui, você tem essa dificuldade. Então já tem que começar a libertar o cérebro aí para poder. Esses são mecanismos de aprendizagem. É o mesmo que se faz em leitura dinâmica. A leitura dinâmica você aprende assim. Hatalmidim omerim. Lea lopó. A Lea não está aqui. Ri babait hayom. Ela está em casa hoje. Hamoré omed lifnei ha kitá. Então ele fica em pé em frente à classe. Hu medaber ivrit. Ele fala hebraico. Hu kotev ala luach. Hu kotev ala luach. Al ha luach. Lembra-se que esse rei inicial perde a força, então fica ala luach. Ou al haluach. Ele escreve sobre o quadro. Hatalmidim yoshivim. Os alunos estão sentados. Vehem kotivim. Vehem kotivim. E eles então, eles escrevem. Gil yoshev velokotev. Gil yoshev velokotev. Ele está sentado, ele se assenta, mas não escreve. Hamoré omer el gil. Então, Hamoré omer el gil. Gil, madua ata yoshev velokotev. Vamos lá? Madua ata yoshev velokotev. Velokotev. Por que você está sentado e não está escrevendo? Velokotev. Gil omer. Gil diz, ani lokotev ki ani choshev. Ani lokotev ki ani choshev. Né? Eu estou pensando, eu penso. Né? Hamoré omer. Alma ata choshev. Sobre o que você está pensando? Gil omer. Ani choshev al ha-chaverá sheli. Al ha-chaverá sheli. Se eu for ler aqui, ha-chaverá, eu vou ficar gaguejando. Então, Ani choshev al ha-chaverá sheli. Al ha-chaverá sheli. E eu estou pensando na minha amiga. Está apaixonado, adolescente. Milom, palavras, vocabulário. Beit Sefer, escola. Omer, omerim, diz, dizem, masculino singular, masculino plural. Bait, casa. Hayom, Beit Sefer é escola, está repetido aqui. Hayom, hoje. Yom, dia. Então já vai em Gênesis, lá procura todas as palavras em Gênesis 1, Yom. Yom Echad, Yom Sheni, tá? E aí vai até o Yom Hashishi. Depois tem o Yom Shivii, né? 7º dia. Então vai lá, um por um. Shilishi. Ok? Yom. Palavra Yom, dia. Omed, Omedim. Então, Omed, em pé. Omedim, tá? Eles estão em pé. Hem, Omedim, eles estão em pé. Lifnei, em frente, na frente de, em frente, diante. Tá? Madua, olha o patar furtivo aqui. Madua, por quê? Roshev, penso. Roshevim, pensam. Haverá, amiga. Haver, amigo. Haverim, amigos. Haverot, amigas. Lembra da musiquinha que eu cantei? Yesh li haverim, aval gamen kavim. El nucha chamesh again.
Lembra do Yesh li haverim? Eu tenho amigos. Tá? E o Gil vai falar Yesh li haverá. Eu tenho uma amiga. Yesh li. Yesh li é a forma eu tenho. Yesh li. Tá? Sipur Aleph. Responda as perguntas baseado na Sipur Aleph. Na história 1. Malumedim hatalmedim. Malumedim hatalmedim. O que os alunos estão estudando? Ou aprendendo? Ivrit. Hatalmedim, lomedim, ivrit. Ok? Acredito em tudo. Depois você grava, é só então ivrit. Né? Só grava aí para vocês depois responderem. Vou responder oralmente aqui porque o nosso tempo já está quase esgotando. Mal lomdim, hatalmedim. O que os alunos estão aprendendo? Ivrit. Hatalmedim, lomdim, ivrit. Tá? Milo bevet hasefer. Quem não está na escola? Lea lo bevet hasefer. Tá? Eifo omed hamoré. Onde o professor fica em pé. Hamoré omed lifnei hakita. Lifnei hakita. Diante da classe. Tá? Milokotev. Quem que não está escrevendo? Gil Lokotev. O Gil Lokotev. Madua Hu Lokotev. Por que ele não está escrevendo? Então aqui, ó, Madua sempre é respondido com que. Porque, né, que Hu Roshev. Ele não está escrevendo porque ele está pensando. Ok? Que Hu Roshev. Que ele está pensando. Almahu Roshev. Em que, ou sobre o que ele está pensando? Gil Roshev al Haverá Shelo. Ele está pensando na amiga dele. Sheli, Shelo dele. Shelachem, deles. Tá? Então, Shelo. Ele está pensando na amiga dele. Ok? Sipur Beit. Sipur Beit. Agora vocês vão aprender o nome de uma pessoa que vocês conhecem na Bíblia. Yosef. Né? José. Yosef é o nome do meu próximo netinho. Yosef ben Yasson. Né? É José, filho de Jason, né? Do Jason, meu filho. Yasson. Né? Então é Yosef. Joseph. Vai ser o nome dele. Vai ser Joseph ou Joseph. Não, Joseph. É que hoje no grupo lá a gente botou em hebraico, em inglês. O nome dele vai ser Joseph. Tem o Joshua, Josué, o John, João e agora o Joseph. John Abraham. John Abraão. João Abraão. John Abraham. John Abraham Ferreira. Esse nome é forte. É, rapaz. Vamos lá. Yosef Katz Me América. Yosef Katz Me América. Vocês aí deixa eu mostrar para vocês no finalzinho. Sipur Bet. Tem Sipur Gimel, Sipur Gimel, muita coisa ainda aqui. Não vai dar para a gente fazer tudo, só Sipur Bet mesmo. Aqui no final,
você tem na página 82, você tem verbos aqui, que é bom que vocês aprendam esses verbos aqui que são importantes. E você tem também um vocabulário aqui no final. Quer ver? O vocabulário. Página 71. Começa na página 77. Na página 77, por aqui. 78, 79 e tá, 78, 79. Você tem aqui o vocabulário. Então, Yosef Katz Me América. Então, Yosef Katz é o nome do indivíduo. Me América. Ele é da América. Me América. Arshav Hu Beulpan. Arshav Hu Beulpan Birushalayim. Então hoje ele está, ou agora, né? Rayon que é hoje. Agora ele está na Ulpan. O que é Ulpan? Ulpan é um centro de aprendizado de hebraico para iniciantes, para imigrantes. Então tem a Ulpan, que a pessoa geralmente quando chega para Israel, e ela tem que ir para uma Ulpan para poder aprender hebraico, para poder se integrar na sociedade. Então a Ulpan oferece cursos de hebraico gratuito e também lições sobre a vida em Israel de modo geral. Então aí geralmente um imigrante ou um estrangeiro que quer tomar parte, ter um ambiente em que ele possa aprender a língua e conviver com pessoas que falam hebraico, ele vai para uma Ulpan e vai estudar lá. Então, ele agora, Arshav Hu Beulpan Birushalayim. Birushalayim. Ele está numa Ulpan em Jerusalém. Baulpan, Yosef Lomed Ivrit. Na Ulpan ele aprende hebraico. Hu Koreh Kotev Medaber Ivrit. Então ele Koreh lê, Kotev escreve, Medaber e fala Ivrit, hebraico. Tá? Yitzhak Levi me Israel. O Yitzhak aqui, Levi, o Isaac Levi, tá? Yitzhak Levi me Israel. Ele é de Israel, ele é israelense. Tá? Tá acompanhando aí? Arshav, eu estou apontando aqui, se você quiser também acompanhar por aqui, eu estou apontando aqui. Arshav Hu, o quê? Ba América. Ele está na América, nos Estados Unidos. Tá? Arshav Hu Ba América. Então o Yosef Katz está onde? Eifo Yosef Katz. Arshav Hu Beulpan Birushalayim. Ele está numa Ulpan em Jerusalém. E o Yitzhak Levi? Yitzhak Levi, mi Israel. Arshav Hu Ba América. Ele está na América. Hu Lomed Anglit. Hu Lomed Anglit. Anglit. Ele estuda inglês. Está aprendendo inglês. Universita New York. Olha, gente, você já está lendo o texto em hebraico aí, olha. Acompanhando aí? Hu lomed Anglit Universita aqui, ó, New York. New York. New
York. York. Na Universidade de Nova York. Tá? Università Hu Coré Sefarim Be'Anglit. Università Hu Coré Sefarim Be'Anglit. Na universidade, ele lê livros. Sefarim é o plural de Sefer, tá? Sefarim Be'Anglit, em inglês. Aval Hu Kotev El Hamishpacha Be'Israel Be'Ivrit. Mas Aval, tá? Aval Hu Kotev, ele escreve El Hamishpacha, para a família Be-Israel. Onde está a família? Be-Israel, em Israel. Em que língua? Be'Ivrit. Tá? Esta lição vai estar toda lida para vocês na plataforma. Ok? E também no grupo eu vou colocar para vocês. Tá? Então a gente vai fazer só o Milom aqui e vai deixar essa última história para a aula que vem. Mas já vou deixar lá, vocês já vão treinando. Gente, não tem como eu aprender por vocês. Né? Esse aí é um trabalho que vocês vão pegar durante a semana aí. Pega, filho. Pega uma horinha dentro do carro, bota dentro do carro e vamos lá. Milom, da Sipur Bet. Que é o Milom Bet. Mi, me e min. Preposição de. Arshav, arshav. Agora. Ulpan, é o Ulpan, o Instituto de Idiomas. Coré, ler. Israel, Israel. Anglit, anglit, inglês. Aval, mas. Tá? E aqui você vai responder as perguntas, as seguintes perguntas, baseadas na lição. Tá? Então são algumas perguntas. Vou só ler as perguntas. Eifo Yosef Arshav. Yosef Yerushalayim. Mahu Lomed. Yosef Kaitz Lomed Ivrit. Eifo Hu Lomed. Onde ele está estudando? Hu Lomed Be-Ulpan. Está estudando numa Ulpan, no Instituto de Idiomas. Mi Ba-América Arshav. Quem é que está na América Arshav? Agora? Arshav? Agora? O Yitzhak Levi. Marlomed. O que ele aprende? O que ele está estudando? Hulomed Anglit. Eifo Hulomed. Onde ele estuda? Hulomed Ba Università de New York. De New York. El Mi Hu Kotev. Para quem ele escreve? Hu Kotev El Hamishpacha Be-Israel. Ele escreve para a família em Israel. Ok? Querem fazer logo essa guima? Para terminar logo essa lição? Que aí fica todo um vídeo só da lição? Dá? Vamos só. Depois eu repasso. Prometo que eu repasso essas 3 leituras na aula que vem. Iniciamos pelo repasse delas. Vamos só dar uma olhada aqui. Sipur Gimel. Ani Be-Israel. Ani Be-Israel. Velomed Ivrit Ba-Ulpan. Hamorá Sheli Tzipora. Hu Ba'a El Hakita. Baboker Ve Omeret. Vou ter um espaço distinto aqui.
Esse B Israel, ele pronuncia Israel mesmo ou Israel? Esse B Israel. B Israel. Is. Hoje os judeus pronunciam Israel. Israel. No hebraico antigo fica Israel. Israel. I. Israel. B Israel. Israel. Então, Hamorá, Sheli, Tzipora. Hi, Ba'a, El, Hakita, Baboker, Ve, Omeret. Boker Tov, Talmidim. Hayom, Anachnu, Medabrim, Ivrit. Anachnu, Medabrim, Ivrit, Velo, Anglit. Hayom, tá? Hoje nós vamos falar hebraico e não inglês. Ani Omer. Aval ha-anashim be-Israel medabrim anglit. Vani Omer el ha-anashim. Bevakashá, ivrit, velo anglit. Né? Por favor, em hebraico e não inglês. Ani medaber ivrit po. Então, ele está, aqui ela está fazendo uma crítica, né? Ani omer, aval ha-anashim be-Israel medaber anglit. Então, estes são os turistas, né, que vão para lá falar inglês. Vani omer el ha-anashim. Então, eu digo para as pessoas. Bevakashá, por favor. Ivrit, hebraico. Lo anglit, não inglês. Ani medaber ivrit po. Aqui eu falo hebraico. Ani medaber ivrit po. Hamorá omeret. Nachon. Hem mem medabrim la americanim. Peraí. Deixa eu ver aqui, tá. Deixa eu só corrigir essa parte aqui. Americaim. Ok. Aqui tem um mem aqui que está errado aqui, que eu estou vendo isso aqui, ó. Mem. Não, esse mem aqui está fora. Tá? Nachon. Então vamos aqui, ó. Hamorá omeret. Nachon. Hem medabrim anglit la americaim. Correto. Hem medabrim anglit la americain, para os americanos. Ani omer, aval ani medaber ivrit be-Israel velo anglit. Ani omer, eu digo. Aval ani medaber ivrit velo. Perdão. Okay. Ani omer, aval ani medaber ivrit be-Israel velo anglit. Mas eu falo hebraico em Israel e não inglês. Ok? Tem que fazer bastante correções aqui nessa digitação aqui. Milon. Ba'a, vem. Boker, manhã. Omeret, diz, feminino singular. Anashim, pessoas. Bevakashá, por favor. Nachom, certo. Tá, então vamos parar aqui nessa página e aí a gente prossegue na próxima aula. Ok?
Ok? Ou vocês querem concluir? Bevakashá. É só página, só. É, pouca coisa, vamos terminar logo. Bevakashá. Então, os exercícios aqui. Mitsipora. Quem é Tzipora? Hamoré Sheli Tzipora. Então, a minha professora é Hamorá Sheli Tzipora. Ela é uma Tzipora Ri Hamorá. Ela é a professora. Mahi Omeret. Para quem ela fala, com quem, o que ela fala? Mahi Omeret. O que ela fala? O que ela fala? A pergunta fica até meio ambígua, né? E a primeira coisa que você tem que perseguir a sequência da história. Como é baseado na história, você tem que chegar na sequência. Então, o que ela fala aqui? Baboker ve omeret. Boker Tov. O que ela diz? Boker Tov Talmidim. Tá? Não é que ela fala, né? Malachão, né? Qual é a língua? Né? O que ela fala para os alunos? Boker Tov Talmidim. Você vai ver pela sequência da história. Ma medabrim hatalmidim bakitá. O que os alunos falam na classe? Vamos lá. Hayom anachnu medabrim ivrit velo anglit. Ani omer. Aval האנשים בישראל מדבר אנגלית, ואני אומר אל האנשים, בבקשה, עברית ולא אנגלית. Então, מה מדברים האנשים בישראל? האנשים מדברים אנגלית. אבל האנשים בישראל מדברים אנגלית em vez de עברית. Tá? Então, o que as pessoas falam? O que as pessoas falam em Israel? Isso aqui está falando dos turistas que estão por lá. Então, האנשים מדברים אנגלית. איפה אנשים לומדים עברית? Aonde as pessoas falam hebraico? Israel. Israel. Traduza. Israel. Vamos lá. Israel, האנשים מדברים עברית ואנגלית. Em Israel, as pessoas falam hebraico e inglês. Dois. Hamorá omeret. Bevakashá. Ivrit. Velo anglit bakitá. A professora diz, por favor, hebraico e não inglês na sala. 3. Hatalmidim lomedim bauniversita baboker. Os estudantes estudam na universidade à tarde ou pela manhã. Boker Tov. Lembra aqui do Boker Tov? Morning. De manhã. Então, Atalmidim lomedim bauniversita baboker. Pela manhã. Anachnu kotivim vekoreim ivrit achshav. Nós escrevemos e lemos hebraico agora. 5. Hayom hu choshev al haverá. Al
haverá. Hoje ele pensa sobre a amiga. Por último, risque a palavra para formar uma sentença hebraica correta. Cross out one word to make a correct Hebrew sentence. Vamos lá. David Omer Yosher al Kise Bacheder. Aqui é Yoshev, não é Yosher, não. É Yoshev. David, aí você. Omer ou Yoshev? Al Kise Bacheder. Ele, Omer, fica em pé. Omed, aqui é Omed. Peraí, não, é falar. Vamos ler aqui que está certinho. David, aí vem, Omer diz ou Yoshev al Kise Bacheder. Ele diz ou se assenta na cadeira na sala? Então você vai riscar. Qual é que não está cabendo aí? Omer. Então risca Omer. Tá? David Yoshev al Kise Bacheder. 2. Hu Omed Lifnei al. Aqui, Hu Omed Lifnei al Haluach. Al Laluach. Hu Omed, fica em pé. Lifnei, diante. Al Laluach. Então esse Omed aqui. Hã? Não. Al Haluach, aqui é o quadro. Mas né? não diante da sala? Não, ele está diante do quadro, lá na história está diante do quadro. Lembra do professor? Na história está diante do quadro. Definei ela lua. E aqui? Cadê o... Na segunda história é diante da classe. Na primeira nossa história é diante do quadro. É a primeira aqui do... Mas tem duas histórias que é meio parecida, uma está diante do... a do professor. Aqui eles são a história é um. Aqui, ó. Hamoré, Omed, Lifnei, Hakitá. Hukotev, Al-Laluach. Então, aqui, qual é a frase? Hu Omed Lifnei Al-Laluach. Faz sentido. Hu Omed Lifnei Al-Laluach. Lifnei, o que está demais aqui? Lifnei, lembra da primeira história? O que está demais aqui?
Kotev ala lua, escreve sobre o quadro. Agora, lifnei hakitá. Então, se é lifnei, ele senta diante do quadro. Lifnei ha lua. Então, sai esse al. Esse al é demais aí. Ele fica em pé diante do quadro. Então, esse al não faz sentido aí. Só se ele kotev ala lua. Ok. Mas ficar de frente, então de frente sobre o quadro, não faz sentido. Então sai esse al aí. Harbe nachon anashim medabrim ivrit. Harbe, muito, correto, anashim, medabrim ivrit. Harbe anashim medabrim ivrit. Muitas pessoas falam hebraico. Esse nahom aí, nahom está fora. Nahom é correto. Nesse caso aqui não é falar hebraico corretamente. Então esse nahom sai. 4. Baboker hamorá Ba'a Todá El Hakitá. Tem alguma coisa errada aí. Todá está fora. 4. Todá. Risca. Baboker Hamorá Ba'a El Hakitá. Então hoje, pela manhã, a professora vai à classe. Para a classe. Vou para a aula. Cinco. Mi madua ata lo medaber ivrit. Mi madua? Não. Quem está fora? Aqui é só Madua ata lo medaber ivrit. Por que você não fala hebraico? Que lo yodea medaber ivrit. Porque eu não sei falar hebraico. Ok? Então esse mi é só cortar. Ok? Fica Madua ata lo medaber ivrit. Ok? E corta o mi. Então o que sai aí na primeira? Corta o que na primeira? Omed. Na segunda, Hu Omed. Esse lifnei saiu al. Terceira, Arbe saiu Nachon. Anashim medabrim ivrit. 4. Baboker hamorá ba'a el hakitá. Então saiu todá. E por último esse mi madua não pode. Quem, por quê? Quem, por quê você não fala hebraico? Então esse mi sai fora. Corta o mi. Então fica madua atalo medaber ivrit. Por que você não fala hebraico? O 3 é o que mesmo? O 3 é Arbe Anashim Medabrim Ivrit. Muitas pessoas falam hebraico. Esse Nahom aqui está fora, é correto. Ele não está qualificando o modo de as pessoas falarem hebraico. Então, Arbe, Nahom, sai fora esse Nahom. Nahom. Ok? Então a gente fecha assim a nossa lição. Nós podemos voltar a ela na próxima semana. Tá bom? Para vocês darem uma treinada e fechar a 7. Nós temos que concluir aí a nossa alfabetização. Praticamente o que vocês precisam para ler hebraico, vocês já aprenderam. Todas as formas, as consonantais, todas elas já estão, né? Todas elas já estão aí
ensinadas. Só falta agora é treinamento. Então as consoantes que aprendemos hoje, Kof, Sin, o Raf, Raf Sofit, Tzade, Tzade Sofit e o Fei Sofit. Ok? Obrigado aí. Vamos orar então. Um voluntário aí para nós nos despedirmos daqui. Senhor, meu Pai, te agradecemos por mais oportunidade de entrar na tua sala. Amém, Senhor O Deus. Senhor venha continuar abrindo nossas mentes, Senhor, para aprender mais de Ti, para aplicar, Senhor, na tua obra. Amém, Senhor. O Senhor venha, Senhor, continuar abençoando o teu professor para passar para nós. Amém, Senhor. O Senhor venha abençoar aqui o pastor Igor, o irmão Tiago, Amém, Senhor. todos nós, a oração que eu faço a Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.